E aí, pessoal, tudo beleza? Tudo na Santa Paz? Aqui quem tá falando é a Miriam, também conhecida como Nerd Cinéfila no Instagram e psicóloga no cinema no YouTube. Hoje, a psicóloga no cinema irá trazer um filme que é considerado uma obra-prima por muitos. Esse enigmático filme do Ingmar Bergman, de 1966, que muita gente não consegue entender do que se trata. Infelizmente, ele foi traduzido para o Brasil de uma forma errônea. Por quê? Aqui no Brasil foi traduzido como quando duas mulheres pecam, sendo que a temática desse filme, as temáticas são muito mais intensas, são muito mais profundas. Tem essa foto, né, das duas atrizes, que você vê que seria um quebra-cabeça. Tá faltando aquela peça no meio. Pois é, vou fazer uma pergunta para vocês. Por que a Elizabeth escolheu ficar calada depois de ter surtado na peça que ela estava fazendo, Eletra? Pois aí que está o X da questão. O filme foi muito bem dirigido pelo Ingmar Bergman e foi muito bem traduzido, foi muito bem feito pelas duas atrizes, a Bibi Anderson e a Liv Ullmann. Elizabeth, como eu já falei, ela estava fazendo uma peça, estava atuando como atriz e, do nada, ela gritou, ela surtou e foi levada às pressas para um hospital para descansar. Só que depois daquele grito, daquele berro, a Elizabeth Vogler parou de falar. E ela, então, ficou numa casa de veraneio à beira-mar. E mandaram uma enfermeira para cuidar dela, chamada Alma, né? E a Alma era o oposto da Elizabeth. Como assim? A Alma, ela começou a falar todos os seus defeitos, todas as suas características, né? Então, ela deixou florar, né? O seu lado ruim. Então, ela falou que ela tinha já tinha tido um amante, que já tinha filho, extraconjugal e etc. Então, Persona não é um filme qualquer. Persona é realmente uma obra-prima, né, que te faz mergulhar fundo na alma, na mente humana, entender o ser humano, o que aconteceu com a Elizabeth, né? Por que ela parou? Por que ela
ficou em silêncio, preferiu ficar em silêncio? Pois bem, eu, como psicóloga, vou tentar explicar. Persona, no conceito psicológico, a teoria junguiana, é a forma como o indivíduo se apresenta perante outras. Então, é aquela máscara, né, que precisamos usar em casa, na sociedade, no trabalho, com os amigos, né? É uma identidade que alguém assume em público ou em um determinado contexto. Por quê? Nós não podemos, não devemos falar coisas para outras pessoas. Temos que ter um filtro. Então, o que é esse filtro? É a máscara. Então, por exemplo, se algum paciente me xinga ou alguém me ofende, eu não vou agir na mesma moeda. Nós não estamos mais no olho por olho, dente por dente. Então, o que eu irei fazer se alguém me xingar, por exemplo? Eu vou ficar na minha, né? É claro que eu não vou agradecer nem nada, se bem que tem pessoas que agradecem por causa do cinismo, mas no meu caso não. Então, os atores são ótimos em ter uma máscara. Claro, devido à profissão. Então, por exemplo, um ator, ele não é aquele personagem que ele faz numa novela, num filme. Eu vou dar um exemplo um pouquinho mais antigo, mas vocês vão entender. Que nem a Glória Pires. Ela fez a novela Mulheres de Areia, onde ela teve que interpretar duas pessoas. A Glória Pires não era nem a Ruth, né? E nem a Raquel. Isso são personagens. E todos nós somos obrigados a termos personagem. O que aconteceu em relação à alma? O silêncio da Elizabeth incomodava a alma. Então, ela não sabia viver em silêncio, ela não se sentia bem naquele silêncio total. Aquele silêncio da Elizabeth a incomodava, certo? Então, ela falava a vida dela, ela contava as coisas. O que acontece? O que acontece nesse filme? Então, a projeção, né? A projeção, dualidade. Por que dualidade? Porque uma falava demais e a outra de menos. Teve um momento durante o filme que elas basicamente se fundiram, né? Então a alma começou a usar a roupa da Elizabeth. Então teve uma hora no filme que você percebe, né, que há uma desconstrução. Há uma desconstrução do ego das duas. Elas meio que se tornam uma só. Por isso que eu disse que a tradução de persona é uma tradução errônea, porque não eram, na verdade, duas mulheres.
E elas acabaram se tornando uma pessoa só, né? Então, houve uma desconstrução desse ego, e você vê, né, o Ingmar Bergman foi perfeito, porque ele mostra fragmentos sendo desfragmentados, sendo destruídos. Tem uma hora que você pensa que o rolo do filme está sendo destruído. Isso ele usou como uma simbologia. E, Miriam, você falou de sombra. O que é considerado sombra? Então, a sombra, segundo Carl Jung, é o lado inconsciente da nossa personalidade que abriga tudo aquilo que fomos condicionados a reprimir, a negar, a esconder de nós mesmos. Como eu já comentei em outros vídeos, sabe aquela sujeira que você coloca embaixo do tapete? Isso é sombra, né? Eu estou procurando meu óculos, por isso que eu estou. Então, são os impulsos, as emoções feias, os desejos imorais que a gente, ser humano, tem, né? Nós não somos perfeitos, né? Infelizmente, gostaríamos que fôssemos, mas nós não somos. Então, esses aspectos que não cabem na imagem idealizada que construímos de nós mesmos, que achamos que é o que deveríamos ser, entendeu? Então, o que a gente faz? Nós temos defeitos, todos nós temos. Mais uma vez, não somos perfeitos, mas a gente tenta, assim, no máximo, esconder. E é aí que nós erramos. A gente tem que aceitar o nosso lado sombra. Não estou falando para a gente fazer aquilo que a gente acha imoral, feio, impróprio. Não. Aceitarmos. Porque quando aceitamos os nosso lado sombra, isso não incomoda mais, isso não dói mais. Quantas pessoas têm desejos proibidos, mágoas contidas, enfim, tantas outras coisas. Sombra, por exemplo, é quando somos obrigados a calar o choro, e aquilo a gente faz a vida toda, porque nós aprendemos com nossos pais, nós aprendemos com nossos avós. Então, o que eu posso dizer sobre o filme? Persona. Se você não assistiu ainda essa obra-prima do Ingmar Bergman, eu recomendo. Ele é de 66, então esse ano está fazendo 60 anos, sabe? Mas esse é um filme atemporal. Essa é uma das primeiras imagens que aparece no filme. Uma criança, um menino, nu, segurando a mão, colocando a mão na imagem de uma mulher. E aí? O que você acha que está acontecendo aí? Quem é esse menino? Então, o silêncio da Elizabeth é algo bom? É algo ruim? Ou algo que deveria ser tratado, ser curado? O filme nos ensina que o silêncio pode ser a forma mais honesta de comunicação. Por quê?
E também a forma mais perigosa. E eu explico. É a mais honesta, sim, porque tem certas perguntas ou tem certos comentários que o melhor é ficarmos em silêncio, porque se você retrucar, às vezes você pode sair pior do que aquela pessoa que tentou te ferir. Então, às vezes o melhor é se fingir de cego, surdo, mudo e sair fora. Como eu costumo dizer, fruta podre cai sozinha. E por que é perigoso? Porque não estamos acostumados com o silêncio de ninguém. Quando cutucamos alguém, a gente quer que aquela pessoa revida para a gente continuar. E quando a pessoa não revida, isso dói na gente. A gente não está acostumado com esse tipo de coisa. A gente prefere debater, expor e virar uma bola de neve. Por isso que é o mais perigoso. Então, vamos supor, se alguém me xingar, qual é a melhor forma para mim? É simplesmente ficar em silêncio, deixar aquela pessoa falar o que quiser. Isso vai doer naquela pessoa, não em mim. Bem, pessoal, essa psicóloga vai ficando por aqui. Então, quem não assistiu esse filme Persona, do Ingmar Bergman, com essas duas excelentes atrizes, assista, vale hiper super a pena, mesmo com 60 anos, ele é um filme atemporal. Bem, é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado, um abraço, fui! Antes de mais nada, quem quiser deixar um comentário, curta, comenta, compartilha o vídeo com os amigos, com a família. Agora sim, fui!